Sendo este o segundo domingo do mês de junho, conforme eu mencionei a semana passada, no Brasil, nós comemora-se o dia do pastor. O pastor é o líder espiritual que tem a missão de apacentar, cuidar, dar atenção ao rebanho de Deus, ao rebanho da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, mencionando sobre liderança, em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele vai dizer que ele mesmo, ele, Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e, não é pastoras, doutores. Uma lista mencionando homens numa missão, numa ocupação dada pelo próprio Deus. E Provérbios 27 e 23 mostra o cuidado, a atenção. É um versículo que expressa a sabedoria, um provérbio sábio para uma atenção e diligência daquele que vai apacentar o rebanho de Deus. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos, ou sobre o teu rebanho. Então é uma missão dada por Deus, capacitada por Ele, mas que exige dedicação, empenho, ardor, atenção, cuidado. Já faz muito tempo que lidar com pessoas não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que exige sabedoria de Deus, que exige o direcionamento dele. Amém? Então, louvamos e bendizemos ao Senhor por esse dia e por todos os homens que estão cumprindo Efésios 4:11, ministério pastoral. Vamos abrir nossas Bíblias. Nós estamos no segundo domingo do mês, de cada mês, nós temos o nosso domingo missionário, missões, a obra missionária. E hoje à noite, Atos capítulo 14, dos versículos 21 a 28, mas eu quero falar da manifestação da graça de Deus para com a obra missionária, os três pilares de sustentáculos da obra missionária. Atos 14, de 21 a 28. A obra missionária ela tem uma ação direta, mas ela tem um sustento espiritual e ela tem também uma contribuição material. Então, para que qualquer pessoa venha envolver-se na obra missionária, necessário se faz desses três pilares, desses três sustentáculos. O sustento espiritual, a contribuição material e a ação, que é o ato de ir. Abriram lá? Amém. Atos 14, 21 a 28. E tendo anunciado... Vamos ficar em pé um pouquinho? Assim você faz um exercíciozinho, tá? Já pensou você ficar sentado e dizer assim, pode retornar aos seus lugares? Versículo 21, Atos 14. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. É o retorno, né? Vindo agora então num retrospecto, né? De Derbe para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido.
Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfília. E tendo anunciado a palavra em Perche, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Vamos orar nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus de misericórdia e de graça, numa missão, ó Deus, do segundo domingo de cada mês, nosso domingo missionário. Ó Deus, certo estou e creio que todos nós aqui desejamos aprender com a palavra do Senhor sobre a obra missionária. Porque foi através desta obra que o Evangelho alcançou e chegou neste país. Homens e mulheres, missionários e missionárias, vindos, conduzidos pelo Senhor, começaram o trabalho. Pai de todo poder, nos conduza ao aprendizado, ao envolvimento, à participação. Missões é algo que ninguém fica de fora na igreja de Jesus Cristo, ou não deveria ficar, porque envolve todos nós, de uma maneira ou de outra. Os pilares serão apresentados, que tenhamos a compreensão. Oramos também, Deus, pelos amados que estão enfermos. Temos clamado pelos missionários, a missionária Angélica, na sua enfermidade, no seu padecimento. Nos identificamos com ela e família em oração. Ó Deus, também a cirurgia da irmã Inês, estamos aguardando em oração. Também a Dona Maria Cordeiro, temos orado por aquela mulher, para que ela seja alcançada para Jesus Cristo. Ela é de Guaíra, Deus. Intervenha com a tua misericórdia e graça sobre a vida dela e da sua família. Ó Deus, o Paulo Napolitano, vizinho da Tiana e da Fátima, que ele venha impressionar-se com o testemunho de Cristo Jesus, através da comunicação oportuna que possa ter a Tiana e a Fátima. Amém. Oramos também, Deus, a irmã Rosângela não está conosco nesta noite, oramos por ela e a sua família, para que a obra do Senhor, o plano e propósito do Senhor se cumpra na vida dela e da sua família. Intervenha, Deus, Pai de todo poder e autoridade. Lembramos também, neste momento, ó Deus, o Luiz Antônio. Queremos alcançar ele, a família, a participação conosco, mas ele ainda está debilitado, Deus enfraquecido, e queremos que as portas se abram do seu lar, para ali estarmos ministrando o ensino da palavra do Senhor. Graças te damos por tudo, ó Deus, bendito. Lembrando das missionárias Meire e Celinha lá em Rondônia, a obra que ali requer a dedicação de ambas servindo ao Senhor. Também temos orado, encontramos hoje com a irmã Cláudia, que ela tenha do Senhor toda a provisão, todo o cuidado, toda a dependência dela no Senhor. Amém. Por tudo damos graças e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. O sustentáculo da obra missionária, na verdade, envolve 3 partes do nosso corpo. Mas eu chamo a sua atenção para o versículo 26, quando Paulo, Barnabé estão retornando da obra que já haviam cumprido, realizando a propagação naquela região para a qual eles iniciaram o trabalho. E dali
navegaram para Antioquia. Eu chamo a sua atenção para essa expressão que aparece no versículo 26. De onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. A manifestação da graça de Deus na obra missionária. A obra missionária, quando nós lemos em Mateus 28, ela é chamada de grande o quê? Comissão. Grande comissão. Não é pequena comissão, não é grande comissão. É um grande trabalho que Jesus delegou, entregou para quem? Para quem Jesus entregou a ordem da grande comissão? Para a igreja de Jesus Cristo, sim, mas indo mais precisamente, entregou para mim e para você, para nós. Cada um de nós está envolvido, ou deve estar envolvido, na missão da grande comissão, da propagação do Evangelho. E este ato da manifestação da graça de Deus para com a obra missionária envolve 3 partes do nosso corpo. Nós diríamos os nossos pés, os nossos joelhos e as nossas mãos. Amém? Para que eu e você façamos missões e sejamos usados como instrumentos para a propagação do Evangelho, envolver-se-á os nossos pés, os nossos joelhos e as nossas mãos. Enfim, pés, mãos e joelhos, ou pés, joelhos e mãos, na obra missionária, o nosso comprometimento. Os pilares, são 3 pilares, e fica fácil de você entender esses pilares quando você pensa, eu tenho pés, sim, joelhos e mãos. Eu vou começar hoje à noite com o primeiro pilar, apenas o primeiro, da obra missionária, que é o pilar do sustento espiritual, chamado de oração. Isso. O primeiro pilar é oração. Quer ver só como que isso foi indispensável na igreja base aqui do apóstolo Paulo? Estão voltando para Antioquia da Síria, de onde tinham sido encomendados. Quando foram encomendados à graça de Deus, isso aconteceu debaixo de versículo 3 de Atos 13. Então, jejuando e orando, eles saíram para a obra que deveriam realizar, tendo a igreja orado e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13, 3. A oração na obra missionária, a obra missionária fundamenta-se na oração como pilar de sustentação espiritual. A obra missionária tem um pilar que é de sustentação espiritual, material e de uma ação que é ir. Mas aqui é o sustento espiritual, é a sustentação espiritual. A oração é a ação principal que abre portas, protege os missionários do campo e move o Espírito Santo para transformar vidas. O trabalho missionário, no que diz respeito à sustentação espiritual, se apoia em 3 bases de sustentação: orar, contribuir e ir. E dentro dessa visão, a oração é vista como o quê?
na obra missionária como motor que viabiliza, que torna possível, eficiente toda a grande comissão. É importantíssimo esse pilar de sustentação na obra missionária. Se eu te colocar em contato com o Facebook do pastor Albertino, por exemplo, ou o WhatsApp, diante de qualquer necessidade que ele venha ter a percepção de algo que na obra ele tenha a necessidade, ele vai fazê-lo, manifestando através da oração. Ore por mim, ore por nós. Aquilo que mais é pronunciado pelos missionários é orem, oração. A exemplo, nós vamos ver daqui a pouquinho com o apóstolo Paulo. A exemplo do próprio apóstolo Paulo. O seu desejo que orassem por ele na obra missionária. Então, oração é a base de toda a obra. Através da intercessão, a igreja alinha a sua vontade com a de Deus. Intercede, como eu disse, proteção dos missionários, clama por portas abertas e prepara o coração daqueles que ouvirão a mensagem. Principais aspectos dessa compreensão: sustento espiritual. A obra missionária requer um sustento espiritual. Ela precisa de um apoio espiritual. Ela é uma grande, não uma pequena, ela é uma grande comissão. Linha de frente da batalha espiritual. A intercessão, ela é assim, considerada, vista como a linha de frente da batalha espiritual. É através da oração que se dá cobertura, coragem e livramento aos missionários, principalmente aqueles que estão em culturas desafiadoras. Há campos missionários, há trabalhos missionários, em lugares onde enfrentam severa, rígida oposição. São lugares difíceis, nações difíceis, povos difíceis, que enfrentam uma oposição imensa. Paulo enfrentou oposição e sempre estava desejando que orassem por ele. Abra sua Bíblia lá em Efésios 6, 19. Efésios 6, 19. Abriram lá? Efésios 6, 19. Paulo está dizendo assim, no 18, 19. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos irmãos daquela igreja. E versículo 19, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual, versículo 20, sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então, no trabalho missionário, a divulgação da palavra, Paulo tinha uma imensa necessidade de que a igreja de Cristo, os irmãos, o levantasse em oração, para que a porta fosse aberta, ele tivesse livre curso com a palavra. A dependência do poder de Deus. O pregador Charles Spurgeon,
ele escreveu algumas frases sobre oração. Ele dizia assim: a oração é a força motriz de toda missão bem-sucedida. Spurgeon valorizava muito a oração. Ele sempre estava pregando e tinha um grupo de homens orando por ele. Uma outra frase do Spurgeon também interessante, Charles Randall Spurgeon, ele disse que a igreja não é um clube de idosos, nem um clube social. É um exército para conquistar o mundo para Cristo. E nenhum exército vence batalhas sem que seus soldados estejam, veja o que Spurgeon diz, de joelhos. É a posição que você se coloca para orar. Como é que diz o Salmo 33:16? Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. Então a igreja é esse exército para conquistar o mundo. E nenhum exército vence batalha sem que seus soldados estejam de joelhos. O Charles Randall Spurgeon falava disso. E dizia também que a oração move o braço que move o mundo. E tem uma outra frase também do Charles Spurgeon sobre oração, magnífica. Ele diz que o homem que tem sua boca cheia de argumentos em oração, logo terá sua boca cheia de bênçãos como resposta. Amém. Amém. Ele vai dizer também que a oração não é um pedido difícil, é o dever natural de uma criatura ao seu Criador. A homenagem mais simples que a necessidade humana pode pagar à generosidade divina. Aí vem a intercessão também, ele menciona sobre a intercessão. Se você não pode ir ao mundo inteiro, envie alguém, mas ore tanto pelos que vão, quanto por aqueles para quem eles foram. O avanço do Evangelho é movido pela intercessão da igreja. Eu vou orar pelos que estão indo, tanto quanto para aqueles por quem eles irão. Aqueles com os quais eles irão trabalhar pregando o Evangelho. Sustento espiritual. A oração na obra missionária é o sustento espiritual. A oração na obra missionária é a direção divina. Direção divina. A oração é a direção divina e através da oração, o que a igreja busca de Deus? O direcionamento para saber onde e como investir seus esforços e recursos. E a obra exige esforços, exige recursos. Quando eu falo investir esforços e recursos, está ligado à contribuição. Que missionário nós vamos apoiar? Quanto nós vamos dar para missões? Tem que ter um valor. E sempre esse valor deve ser pela fé. Quanto eu vou dar para missões? Eu tenho que buscar a direção de Deus. Não é? Deus não está interessado em que demos o que está sobrando. Não. Mas que demos pela fé. Pela fé. Então a oração, nesse segundo princípio, ela trabalha a direção divina, que é a direção de Deus. Nós aqui praticamos missões, praticamos a obra missionária. Estamos orando em favor dos missionários, orando em favor de missões. Nós aqui estamos contribuindo com missões. Eu vou falar sobre esse ponto especificamente sobre contribuição. Porque a igreja de Jesus Cristo sempre foi e será a igreja que contribui. Vou falar sobre isso especificamente, sobre esse pilar, não hoje, mas a próxima oportunidade do segundo domingo.
a direcionamento, tem que ter direção. Até esse direcionamento também da oração, precisa saber se você não é a pessoa que Deus está levantando especificamente para isso. Porque missionário, pregar o evangelho, anunciar Jesus Cristo, a missão é de todos. Mas ir ao campo, nem todos irão ao campo. Muitos ficarão em Jerusalém. Mas o evangelho é Jerusalém, Samaria, até aos confins da terra. Você vai encontrar o seu lugar na obra missionária. Eu faço missões toda quarta-feira, quem acompanha comigo sabe disso. E aí alguém falou assim, você está fazendo missões do estrangeiro. Fizemos muito a África, Índia, China. Falamos da China, falamos da Índia. Mas eu nunca havia estudado tanto a obra missionária no Brasil. Então agora eu estou estudando a obra missionária no Brasil. É incrível. Sabe, o evangelho chegando aqui e de repente você tem, só de nomes, eu tenho 3 indivíduos que largaram a batina, se tornaram missionários pastores, pregando o evangelho, entenderam pela Bíblia, uma compreensão de Deus. O Antônio Teixeira de Albuquerque, vou falar dele semana que vem no Arquivo Missionário, ex-sacerdote. José Manuel da Conceição, também um outro, que travou contato com missionários. Missionário que chegou no Brasil, como a família Bagby, que chegou no Brasil em 1881. Não me lembro agora certinho a data. Recém-casados. Vieram com recursos limitados. Chamados por Deus para a América do Sul. Que privilégio você ler sobre o seu país, Brasil, usando americanos, vários deles. Tanto é que quando essa família começou o trabalho em Santa Bárbara, as reuniões agregavam outros estrangeiros a princípio. E depois envolvendo os brasileiros, estabelecendo a obra no estado de São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro. E depois o Sr. William morre em 1907, não lembro agora certinho da data da morte dele, em Porto Alegre. 3 anos depois da morte dele, com a mesma idade, morre a esposa. 9 filhos eles tiveram, 5 dos quais se envolveram na obra missionária. E a Helena, uma das filhas, a Helena Bagby, ela tem uma entrevista dela em 2020, não sei se está viva no presente momento. Direção divina, oração, sustento espiritual, direção divina. Terceiro, unidade. Unidade. Você percebe aqui no capítulo 14, os missionários estão voltando para a igreja que tinham sido encomendados à graça de Deus. Qual era essa igreja? A igreja de Antioquia da Síria. Essa igreja era a igreja base, da qual eles eram membros. Todo missionário tem uma igreja que ele chama de igreja mãe. É a igreja que envia, e juntamente com co-irmãs, que apoiam o envio, que apoiam em oração e em contribuição, sustento. Mas aqui estão voltando para a igreja mãe. Então a unidade, a oração conecta a igreja local, a igreja base, com os missionários do campo, criando um ambiente de dependência de Deus. Hoje não, mas no passado, era através de cartas que os missionários se comunicavam com as igrejas. Tudo bem, pode continuar hoje, mas aí vai por e-mail. Olha, eu estou falando e-mail aqui, é e-mail. Estou com e-mail na mente, né? Mas e-mail em inglês é e-mail, acho que é e-mail. É e-mail.
e-mail, mensagem de WhatsApp. Hoje a comunicação alcançou o estilo igreja de Tiatira. Sabe, aquela igreja rica, abastada, que não tinha necessidade de nada, mas era pobre e miserável espiritualmente. Parece parecido hoje o aspecto que estamos indo. Temos muitos recursos e grandes dificuldades, apesar dos recursos que temos. Mas o missionário hoje, ele tem uma comunicação muito real com as igrejas mantenedoras, porque ele faz um vídeo. Eu tenho um pessoal lá na África que eu participo da alimentação das crianças já faz algum tempo. São 2 grupos. E teve um dia que eles queriam que eu assistisse o evento real, ao vivo. Era um domingo, 9h30. Não tem jeito, eu estou na escola dominical. Não, depois eu mando. As crianças, teve um grupo que gravou as crianças orando e agradecendo o pastor João pela participação conosco, dando-lhes alimento. Mas eu conversei com eles, falei, gente, vocês precisam criar o pilar mais importante do que o alimento, que é o espiritual dessas crianças. Mas eles têm pouquíssimos recursos. Não é como aqui, para o ensino, para a instrução. A gente tem mandado algumas coisas para eles, vídeos, mas são pessoas que vivem num lugar, numa realidade muito diferente da que nós aqui vivemos. Mas ainda assim, eu fico admirado, porque eles têm o aparelho celular, eles filmam, eles fotografam, eles têm acesso a você enviar recursos, ainda assim. E você observa que na obra missionária, Deus tem trabalhado com essa grande comissão, envolvendo o mundo todo. E aliás, quando nós falamos em oração, o sustento espiritual começa com rogando ao Senhor da Seara, orando por mais trabalhadores. E a oração tem este aspecto. Sustento espiritual, direção divina, unidade. São os 3 pontos fundamentais desse chamado sustento espiritual que envolve os nossos joelhos. É importante ou não é? Que envolve os nossos joelhos. Eu não posso estar lá em Moçambique, na África, mas eu posso orar por eles. Eu posso orar por eles. Deus tem uma manifestação da sua graça também por eles. Por eles. 2 Tessalonicenses 3:1. Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. No demais, irmãos, rogai por nós. O que é rogar por nós? Não é oração? Rogar por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Orar, orar. Historicamente, várias igrejas do Brasil possuem uma forte influência missionária. E por que várias igrejas do Brasil possuem uma forte influência missionária? Por causa da sua origem. A sua origem. O trabalho missionário. Eu fui alcançado para Cristo através do trabalho de missionários americanos e vários outros, mas principalmente a América do Norte, evangelizando a América do Sul, América Central. Nós no Arquivo Missionário, toda quarta-feira é quarta-feira do Arquivo Missionário. Toda quarta-feira Deus tem que nos providenciar a cada quarta-feira como eu chamo, gente? Fugiu a palavra aqui agora. A pauta. Toda quarta-feira tem que ter uma pauta, que é a pauta do Arquivo Missionário.
E eu já estava querendo sair do Brasil para ir para... Vamos para a Argentina, vamos fazer Cuba, América do Sul e a América Central, mas ainda vamos permanecer um pouquinho no Brasil, tentando entender esses nomes, tanto dos missionários quanto daqueles que foram evangelizados, desenvolveram comissões e começaram a percorrer o Estado brasileiro de um ponto ao outro, com o Evangelho de Cristo nesse país, enfrentando grande oposição. E alguns chegaram, tem o José Manuel da Conceição, chegou até a ser apedrejado, como Paulo fora, por causa do seu comprometimento e pregação do Evangelho. As orações sustentam aqueles que estão no campo. Então, quando nós oramos, as orações sustentam aqueles que estão no campo. As orações, além de sustentar aqueles que estão no campo, abrem portas para a evangelização. Por isso que Paulo tanto desejava que a igreja, e várias igrejas e vários irmãos estivessem orando por ele. Porque as orações abrem portas para a evangelização. E também fortalecem o coração dos missionários diante das dificuldades. Então essa igreja aqui precisa ser uma igreja que ora por missões. Uma igreja que ame missões ao ponto de orarmos por missões. Amém. Orarmos pela missão dessa igreja. Para que ela seja uma igreja missionária. Deste lugar, enviando para onde Deus assim designar, indicar, mostrar, homens e mulheres. É preciso estudar, é preciso se envolver com a obra missionária. Aos 19 anos, eu comecei a estudar, a interessar-me pela obra missionária. A partir de um livro que eu havia recebido de presente de um pastor amigo meu. Ele me deu esse livro e eu engavetei o livro por 4 anos, eu acho. O dia que eu comecei a ler aquele livro, na metade do livro eu li e chorava. Impactante ao meu coração, Senhores da Terra. Foi a partir da leitura deste livro que eu procurei outros livros, envolver mais. E eu diria que eu me apaixonei pela obra missionária, por missões, pelo trabalho missionário. Hoje eu achei importante, eu estava no aniversário da dona Lúcia. Eu encontrei uma conhecida que eu comecei conhecendo-a como vendedor. Depois ela veio ao conhecimento que eu sou pastor. E hoje é alguém que tem acompanhado o nosso trabalho dia a dia pela internet. Enquanto eu encontro pessoas, encontrei o Paulo. Paulo, ele me viu pregando pela primeira vez, tentando pregar pela primeira vez quando eu tinha 15 anos. Eu encontrei com ele essa semana e foi de vez em quando estou te assistindo. E até hoje o Paulo não tem tido uma real, clara experiência com Cristo, conhecendo como Senhor e Salvador. É um conhecido que eu vejo de vez em quando. Então ainda padece sem o conhecimento de Cristo, mais de 40 anos. Você imagina, 40 anos e esse rapaz ainda não se dedicou, não veio ao conhecimento real de Cristo na sua vida. Então, sejamos uma igreja envolvida com missões, nesse primeiro pilar, que é o pilar dos nossos joelhos. Joelhos que vão orar pela obra missionária. Às vezes você vai dizer assim, mas eu não tenho nada para contribuir, não sinto chamado. Comece a orar. Você vai ter algo para contribuir e vai sentir chamado. Amém? A obra de Deus é Ele quem cuida. Nós somos apenas instrumentos. Coloquemos-nos em pé nesse momento. Nossa transmissão hoje à noite é realmente um milagre, né? Algo aconteceu na fibra, né, Felipe? Nossa casa aqui está sem internet, estamos sem internet
Como chama essa internet? Que tem a móvel, essa é o que? A fixa? Fibra. A internet de fibra nossa não está em operação hoje à noite. Só a móvel. Graças a Deus tivemos a móvel para esse nosso momento na palavra de Deus. Vamos orar nesse momento. O sustento espiritual da obra missionária não é apenas tão somente oração. Tem mais dois pilares tão importantes que diz respeito também ao nosso compromisso, ao nosso envolvimento. Eterno e bendito Deus, Tua palavra é viva, é poderosa. O Espírito Santo na palavra manifestando a convicção, trazendo decisões aos nossos corações. Deus, ainda que esta igreja, sendo pequena, sustenta a obra missionária, precisamos e entendemos, Deus, que o Senhor quer que avancemos, que sejamos mais comprometidos, compromissados. Ó Deus, precisamos orar mais, precisamos nos dedicar. Abençoa, ó Deus, cada membro aqui e nos dá, ó Deus, o compromisso, o dever de orarmos, de nos compromissarmos com a obra missionária, com os nossos joelhos, que eu já falei hoje à noite, com as nossas mãos, que eu vou falar na próxima mensagem, e com os nossos pés. Pois estes pilares são pilares em que o Senhor dos membros da Igreja de Cristo faz de nós instrumentos para que a obra missionária seja feita. Abençoe a Igreja Bíblica de Barretos. Nosso povo, Deus, dá-nos sede por missões. Derruba barreiras, obstáculos dos nossos pensamentos, dos nossos corações. Leva-nos, ó Deus, a enxergar os campos que já estão brancos para a ceifa. Entender que poucos são os ceifeiros, mas que nós podemos rogar ao Senhor da seara, ao Senhor da obra, que envia obreiros, trabalha com esses obreiros, através da Igreja de Jesus Cristo, o sustento espiritual, material e a obra da ação de ir. Por tudo graças nesta noite, Deus, orando no nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Nos despedimos, desejando a todos uma ótima noite
E amanhã às 19h55 temos o nosso encontro no Salmo 119. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã.